A Igreja e o Evangelismo, esta lição número 7 da classe de juvenis. Sim, a Igreja precisa estar sempre em atividade com o Evangelismo, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, aos Romanos capítulo 1, versículo 16. Algumas pessoas sentem vergonhas de muitas coisas, algumas situações completamente constrangedoras, né, vexatórias, e algumas que realmente cria-se uma grande vergonha. E por motivos alheios ou tantos outros, existem situações que a gente fica embaraçado, né, com certas situações, circunstâncias. Imagina você, por exemplo, estar passando por alguém e falar com alguém com muita intimidade, né? Até mesmo chamar pelo nome e fazer uma brincadeira com essa pessoa e você chegar e ver que não é a pessoa. Imagina a vergonha que você vai passar. Certamente, se você ainda não passou por isso, certamente você um dia passará. Então, algumas situações causam-nos vergonha, nós ficamos envergonhados com certas situações. Mas nós nunca, jamais, em hipótese nenhuma, devemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo. Muito pelo contrário, devemos ter prazer, né, de falar do Evangelho de Cristo. Precisamos levar de fato a mensagem de Cristo para toda a humanidade. Nós jamais devemos nos envergonhar de Cristo. Pedro, por exemplo, o apóstolo Pedro, ele se envergonhou de dizer que era amigo de Jesus, era um dos discípulos de Jesus, negou Jesus 3 vezes. Então nós não devemos fazer como Pedro, ter vergonha, negar a Cristo. Muito pelo contrário, nós devemos não ter vergonha de Cristo, mas muito pelo contrário, ter muito, eu vou dizer até que orgulho, ter prazer de dizer, que conhece ao Senhor, que é servo do Senhor, serva do Senhor. Apesar de termos em nosso país milhares de templos evangélicos abertos promovendo cultos, pregações semanais e existirem diversos programas de televisão e de rádio que são evangelísticos, muitas pessoas ainda não ouviram ou não compreenderam a mensagem de Jesus. Nós temos hoje rádio, televisão, mídia social, plataformas de vídeo, como é o caso aqui do YouTube, que usamos para propagar o Evangelho de Cristo, alguns casos com ensinamentos, com pregação, com louvores. Hoje a grande mídia, ou mesmo as mídias sociais, são usadas para o evangelismo. Não era assim antigamente. Antigamente era somente o rádio, depois veio a televisão, hoje também dispomos da televisão para pregar o Evangelho. Entretanto, ainda assim, muitas vezes nós não conseguimos passar de fato a mensagem de Cristo. Infelizmente, vemos em alguns programas de televisão e raramente de rádio, falando sobre a questão do Evangelho, e falam muito sobre a questão de dízimos e ofertas, visam muito a questão financeira, o que não é o foco. Sabemos que nós precisamos, de fato, do dinheiro para manter os templos, conta de água, luz, internet, telefone, entre tantas outras coisas, pessoas que trabalham na construção do templo, ou entre tantas outras situações, que de fato precisa realmente de dinheiro para pagar essas pessoas, esses profissionais. Entretanto, o foco da igreja não é, em hipótese nenhuma, a questão dos dízimos e ofertas. O foco da igreja é a mensagem de Cristo. Mas que mensagem é essa? Veremos a seguir. A importância da evangelização. Evangelizar é espalhar as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Pregar o Evangelho é uma ordem direta do Senhor Jesus. Então, qual é a mensagem direta do Evangelho? É as boas novas de salvação em Cristo. É falar que Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós não venhamos padecer a eternidade sem Cristo. Muito pelo contrário, Jesus morreu na cruz, deu todo o seu sangue na cruz do Calvário para que nós venhamos ser salvos por Ele, por esse sangue que verteu na cruz. E o que é isso? Isto é amor. É o amor que Deus tem pela humanidade. João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então este foi o maior amor. Não há maior amor do que o amor de Deus por nós. E este amor é justamente isso que nós temos que pregar, Pregar o amor do Senhor Jesus na cruz do Calvário, e principalmente também tem um outro ponto, nós precisamos falar que Jesus nos amou,
A Bíblia diz em Jeremias que com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Mas também fala sobre a questão do arrependimento. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados para receber esse amor do Senhor. Amor incondicional, é um amor, é uma tal maneira que nem a Bíblia consegue mensurar. Então veja que há uma questão, duas questões, né, que é a importância da evangelização, que é de pregar o amor, né, de Cristo por nós, mas também pregar o arrependimento de pecado. E por que isso é importante, principalmente nos dias atuais? Porque hoje as pessoas falam muito na questão de não julgueis para não ser julgado. É como se o Evangelho hoje não pudesse julgar ninguém. Se não há julgamento, ou seja, eu posso fazer o que eu bem entender e você não pode me julgar, o que é antibíblico. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículos do 1 ao 5, que a gente não pode julgar se nós estivermos numa situação pior. Por exemplo, eu tenho um pecado e o meu pecado é pior do que o do meu próximo, então eu não posso julgar ele, porque o meu pecado é pior do que o dele. Mas a Bíblia vai falar, ou a Bíblia diz, né, eu prefiro melhor dizer, né, a Bíblia diz, porque já foi dito, né, a Bíblia diz que nós devemos julgar pela reta justiça, como diz João 7,23. Então nós devemos sempre julgar, porque se não houver julgamento, como é que uma pessoa vai se arrepender? Se não há julgamento, como é que uma pessoa, né, humilhante vai para trás das grades, né, cometer um delito? Se não tiver julgamento, ele não vai ser preso. Então, sim, nós devemos julgar, sim. Certa vez, uma pessoa veio para mim perguntar sobre a questão da homossexualidade, por exemplo, e eu falei para ele, né, era uma pessoa homossexual, era um grande amigo meu, que infelizmente já partiu para a eternidade, e ele certa vez me perguntou, a prática que eu tenho é de fato pecado? E eu disse para ele, sim, é pecado. E ele, você pode me dar algumas referências sobre isso? Algumas referências bíblicas? Eu preparei e mandei para ele as referências bíblicas. Algumas pessoas podem dizer, mas você não pode julgar ele. Posso sim, pela palavra de Deus eu posso. A Bíblia condena a prática homossexual. A homossexualidade a Bíblia condena, e eu nem vou entrar aqui nesse parâmetro, que todos nós sabemos disso. Agora, eu não posso, de maneira nenhuma, faltar com respeito com eles. Isso não. Mas eu devo falar do amor de Cristo por eles, mas que eles têm que se arrepender dos seus pecados, né, da prática aqui no caso da homossexualidade, para não ir para a eternidade sem Cristo. Aí as pessoas dizem, você julga porque você não tem amor. Muito pelo contrário, a pessoa que julga nesse caso é que justamente que tem amor, que não quer que a pessoa vá para o inferno. Então nós devemos ter sempre em mente, você vai pregar, você vai ensinar a palavra, tenha sempre isso em foco, a cruz de Cristo. A mensagem de Cristo. Qual é a mensagem de Cristo? É a mensagem de amor, que ele morreu na cruz do Calvário por nós, mas que também precisa de nós nos arrependermos dos nossos pecados para ser salvos assim pelo arrependimento. Né? Nós nos arrependemos dos nossos pecados, cremos no Cristo e assim somos salvos para a glória do nome de Jesus. O início da evangelização. O povo conhecia a condição desse homem que tinha mais de 40 anos e sempre ficava à porta do templo pedindo esmolas. Pedro, percebendo que o povo estava todo à sua volta por causa desse milagre, aproveitou a oportunidade para pregar Jesus Cristo e para chamar o povo ao arrependimento. Veja aqui mais um ponto aqui da questão do arrependimento. Nós precisamos chamar o povo para o arrependimento. Mas qual é o ponto aqui principal? Veja que, imagina você, que uma pessoa chega na sua igreja, por exemplo, e você põe a mão sobre ele e diga, em nome de Jesus, levanta-te, que é uma pessoa que no caso está aí paraplégico, né? Não pode se locomover, e essa pessoa se levanta. Olha que poder extraordinário que Deus colocou em suas mãos. Aqui é que cabe a questão. Você vai receber a glória, você vai ficar feliz e eufórico, vai dizer, olha como eu fiz, olha o que eu fiz. Ou você vai dar glórias para Deus. Olha aqui o ponto, que no caso que Pedro, percebendo que o povo estava todo à sua volta por causa desse milagre, ou seja, as pessoas já rodearam Pedro, né, que muito provavelmente, este homem é santo, ele faz milagres. Aí olha que ele aproveitou a oportunidade para pregar Jesus Cristo e para chamar o povo ao arrependimento. Pedro poderia muito bem, olha só o que eu fiz, olha só, olha a minha proeza, eu fiz esse homem levantar dessa vida que ele tinha. Não. O que ele fez? Ele pregou a Cristo. E é isso que nós temos que fazer. Quando Deus nos usa, nós devemos cada dia mais pregar a palavra. E quando nós
se Deus, por uma razão ou outra, achar graça em nós e nos dar a oportunidade de sermos um canal de bênção para manifestações de milagres, né, cegos voltar a ver, até em casos específicos, né, de mortos ressuscitarem, nós devemos aproveitar a oportunidade para falar que Jesus foi que fez isso, que todo o poder foi dado em nome de Jesus, que fazemos no nome de Jesus, e não ficarmos nos gloriando, porque isto não é para a nossa glória, é para a honra e glória do nome de Jesus. Então o nome de Jesus aqui é glorificado. Então quando Deus usa você, você precisa dar glórias ao Senhor. E quanto mais glórias você der ao Senhor, porque você talvez pregue bem, cante bem, toque bem um instrumento, né? Ou evangeliza muito bem, dá glórias ao nome do Senhor por isso, porque foi Deus quem te capacitou para este negócio. Não faça como uns e outros, né? E quando acontece uma situação dessa, fica se gloriando, né? Por que devemos evangelizar? A responsabilidade da evangelização hoje continua sendo de cada cristão. Não podemos nos equivocar dessa missão com desculpas simplórias, tais como não tenho tempo ou sou muito ocupado. Ou sou muito tímido. Nós devemos evangelizar porque é um mandamento de Jesus. Lembra que eu te falei para você não se envergonhar do Evangelho? Quando você diz que é tímido e tem vergonha, você está dizendo que tem vergonha do Evangelho. Olha que situação. Nós, de maneira nenhuma, se bem que aqui há alguns pontos específicos, né, pessoas que realmente têm uma timidez fora de série, mas como é que se vence a timidez? Indo. A única forma de ir é indo. Então vá. Ah, mas eu tenho medo. Vá assim mesmo, porque ninguém consegue perceber quando você está com medo e quando você tem coragem. Independente do que você faça. Você talvez vai fazer algo radical, que as pessoas olha como ele faz, olha como ela faz. Vê, por exemplo, essa menina Raíssa Leal, né? Skatista. Ela faz algumas coisas, algumas manobras, e às vezes a gente fala assim, uau, olha como que ela faz. Mas quem garante que ela está fazendo aquilo com coragem? Às vezes ela pode ter medo, né? Até porque ela só tem 18 anos. Então, o medo faz parte, né? Algumas situações da vida a gente teremos medo, mas em alguns casos, mesmo com medo, nós vamos assim mesmo. Me lembro que uma vez eu fui fazer com a mocidade um grupo de... Nós fomos fazer realmente um evangelismo. E nós fomos para uma área que era extremamente perigosa. E eu estufei o peito, não, vamos sim, iremos, vamos orar e vamos. E as pessoas foram, né? E fizemos um trabalho bonito no evangelismo. Quando terminamos, uma pessoa chegou para mim e falou assim, é incrível a coragem que você tem de levar todas essas pessoas, os jovens, lá para aquele lugar, o lugar é tão perigoso. E eu virei para ele e disse assim para a pessoa, e quem disse para você que eu não tive medo? Eu estava com medo. Mas não deu para perceber. Eu falei, o medo a gente não percebe. Quando uma pessoa tem medo, a gente não percebe. Então, independente se está com medo ou não, vai assim mesmo. As pessoas não percebem. E glória a Deus que o nome do Senhor foi glorificado. Então, quando é diferente de tentar a Deus, tá? Isso aqui é até um ponto interessante, porque em algumas situações eu fui para uma área perigosa, mas não era um risco de vida, né? Ou seria risco de morte, eu nunca sei qual que é risco de vida e risco de morte. Mas há um caso de se perceber que é o seguinte, se você vai para um lugar, você sabe que ali é uma área que está acontecendo um tiroteio, por exemplo, você não vai lá pregar o Evangelho, mas não vai mesmo. Por que você não deve ir? Porque você sabe que está acontecendo um tiroteio lá. Se você for, você está tentando a Deus. Então é pecado, tentar a Deus é pecado. Então nesse caso você não pode ir. E aqui em outras oportunidades também, outras situações também. Você sabe que ali corre o risco 100% de você morrer? Se você for, então você não vai. Por quê? Porque você está tentando a Deus. Como evangelizar? O culto ao ar livre e a entrega de folhetos evangelísticos ainda podem ser bons métodos de evangelização. Além desse, o evangelismo pode ser feito de várias outras maneiras. Os métodos, os recursos e a linguagem utilizados dependem do público-alvo. Afinal, evangelizamos crianças de uma forma e adultos de outra. É muito interessante essa questão de evangelização. Eu gosto muito de evangelizar com crianças, porque as crianças... O que você pedir para ela fazer no evangelismo, ela faz. A criança não tem vergonha. A criança vai. E algumas vezes, por exemplo, nós pedíamos para as crianças e
nesses barzinhos, né, que tem muitas pessoas que estavam ali bebendo uma cerveja e tal, e nós, algumas pessoas até muito embriagadas, e às vezes, até para testar, a gente chegava para um grupo de jovens, vai lá, e não vou lá não, ah não, chamava uma criança, vai ali, leva folheto, as crianças pegavam o folheto e distribuíam. Aí depois quando as crianças voltavam, a gente falava, tá vendo aí, ó, os jovens não vão não, mas as crianças vão. Mas, para evangelizar a criança é diferente. Como é que evangeliza uma criança? Como é que você vai conseguir evangelizar uma criança? Eu falo com muita propriedade que o público mais difícil de falar é para a criança. Eu tenho muita dificuldade para falar com criança. Me lembro que uma vez eu estava na minha congregação e a varoa em que ficam as crianças, ela não foi. E o meu dirigente pediu, de uma forma tão educada, eu preciso que você fique com as crianças hoje, mas eu não sei falar com criança, e eu nem concordo de homem ficar com criança, que eu sempre fui contra esse negócio de homem ficar numa salinha com criança, nunca concordei na igreja, nunca concordei com esse negócio. Para mim tem que ser sempre uma jovem, né, uma menina, ou duas meninas, né, sempre feminino, jamais masculino, nunca, jamais masculino. Mesmo acompanhado de uma mulher, eu não gosto da ideia de um homem com crianças, não gosto. E eu ainda falei isso para ele, falei, não fica nem bem eu, homem, com criança, e a maioria é menina, não vou. Ele, não, vai sim, vai por obediência. Quando ele falou isso, eu meio que fiquei e fui. Pensa numa surra que eu levei. Mas como é difícil falar com criança, é muito difícil, é muito complicado. Trazer a atenção da criança é muito difícil, pelo menos para mim. Eu tenho muita dificuldade com criança. Amo crianças, que deixar aqui claro. Eu amo criança, mas eu não consigo lidar com criança, principalmente em sala de aula. Precisa ter muito situações, não dá, para mim não dá. Mas precisamos também evangelizar as crianças. Precisamos mostrar para elas o amor de Cristo por elas. Lembra que Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, que dos tais é o reino dos céus. Mas infelizmente, dentro das igrejas, o departamento mais esquecido da igreja é o departamento infantil. É extremamente raro você ver uma igreja que realmente se importe com as crianças, que tem uma sala específica para as crianças, que tem lazer para as crianças, que cuidam das crianças. É extremamente difícil. Em festa de criança, então, só a misericórdia. É sempre muito difícil, né? Geralmente são as tias que dão um jeito lá, tiram do bolso delas para poder fazer a festa das crianças. Infelizmente, a igreja, de modo geral, é claro, existem exceções. Eu conheço uma igreja que é muito envolvida com criança, inclusive o espaço da criança é maior do que a igreja, né? Do que o templo, né? Para adultos é maior, né? O espaço reservado para as crianças é maior do que o templo para adultos dessa igreja. E vemos a igreja cada vez crescendo mais, porque elas têm muita preocupação com criança. Eu sei que existem essas exceções, mas de modo geral, para generalizar o negócio, é muito difícil você pegar as igrejas que realmente se importam realmente com os pequeninos. E devemos valorizar realmente os tais, né? Porque dos tais é o reino dos céus. Né? Para concluir, a pregação do Evangelho não pode parar. Os primeiros discípulos anunciaram a Jesus corajosamente, mesmo diante de perseguições. Hoje a responsabilidade da evangelização é nossa e por isso precisamos pregar o Evangelho constantemente para todas as pessoas. Evangelize sempre que tiver uma oportunidade na escola, no bairro, na praça, na condução, onde você estiver. Este é o local oportuno para falar da salvação de Cristo para as pessoas carentes de Deus e de sua presença. Então sempre evangelize, não perca a oportunidade. E se falando de evangelismo, tem muitas questões de como evangelizar, o que fazer, o que não fazer. Há algumas situações específicas. Me lembro que eu fui evangelizar uma pessoa que torcia para um clube, que no caso era o clube do Fluminense, lá do Rio de Janeiro, e eu fui falar justamente do Fluminense para ele. Falei com ele, falei do amor de Cristo, usei o time dele como referência. Olha, o seu time não funciona assim, o evangelho funciona assim também. E ele era um homem espírita, e que infelizmente também já partiu para a eternidade. E vemos que nós devemos usar os nossos recursos, né? Usar de estratégias, né? Nesse caso do Fluminense, por exemplo, foi uma estratégia que eu criei. Eu preciso falar de Jesus para esse homem. É um homem que eu tinha muito apreço por ele, né? Infelizmente já partiu para a eternidade, mas eu usei o que eu tinha em mente, o que tinha na hora. Então, quando
Me lembro que uma vez eu estava fazendo evangelismo na cidade também, chegou um homem fardado, né, com roupa do exército. Na verdade, ele nem estava fardado, né? Eu acredito que se foi alguma roupa que ele comprou camuflado do exército, né, e estava andando na rua, abordei ele e falei alguma coisa sobre soldado, falei sobre o exército e falei para ele vir para o exército de Cristo, né, que nosso general é Cristo. Olha, eu usei a camisa dele do exército como um ponto e virei ali uma referência para ele, falei do exército, ele entendeu bem, porque me parece que realmente ele era militar. Veja como ele entendeu bem a mensagem, porque eu usei um jeito que ele estava usando, eu usei algo na hora, né? Então isso, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele quando chegou para pregar numa cidade, tinha um lugar lá, ao Deus desconhecido. Aí Paulo fez o quê? Eu vim falar desse Deus desconhecido que vocês não conhecem. É desse Deus que eu vim falar. Então as pessoas entenderem. Então nós precisamos usar estratégias. Então muitas vezes veremos situações assim. Aproveite a oportunidade, independente do lugar que você está, sempre é oportuno falar do amor do Senhor. Mesmo no sepultamento, que é uma situação tão delicada, tão difícil, há uma possibilidade de você falar do Evangelho do Senhor, desde que, claro, haja ali uma abertura, né? Temos que ter esta coerência, o respeito pela pessoa, né, que está ali, que faleceu, mas as pessoas que estão ali ao redor, tendo uma oportunidade, fala de Jesus mesmo. Pode falar, não tenha medo. Agora, há de se valer o seguinte, você não pode ser indelicado, porque a situação é difícil, é muito delicado falar de Jesus num sepultamento, é muito difícil, mas ainda mais se for pessoas, né, que não partiram para a eternidade sem Cristo, fica uma situação muito delicada. Então, mas se você podendo falar, não hesite, pode falar, vai que Jesus salva ele ali mesmo. Hora da revisão. Número 1. Evangelizar e espalhar as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Número 2. Ele aproveitou a oportunidade para pregar a Cristo e para chamar o povo ao arrependimento. Número 3. Quase 5.000 pessoas. Número 4. A responsabilidade da evangelização é de cada cristão. Número 5. O ponto central é anunciar Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. É isso que nós devemos falar. Vai pregar, vai evangelizar, vai ensinar. Tenha sempre isso em ponto, né? Jesus é o único Salvador, é o suficiente, Ele é único, não existe outro, né? A mensagem da cruz, né? Como diz lá o hino 291, a mensagem da cruz. Nós devemos sempre falar do amor do Senhor. Sempre quando você tiver uma oportunidade, você como faz parte da igreja, você deve aí estar sempre envolvido com o evangelismo, para que o nome do Senhor seja glorificado. E mais uma vez, não se envergonhe do nome do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!